strong. E o programa Conexão João Santos está de volta. Eu estou recebendo aqui mais uma vez o Marcelo Sorriso para a gente bater esse podcast, que legal. Marcelo, vou bem direto. Direto ao ponto. Vou direto ao ponto. Como que você se enveredou para ser um ciclista? Rapaz, João, eu sou ligado meio assim no 220 e muito sedentário. E em 2015 eu rompi o tendão patelar, jogava bola e engordei 20 quilos. E chegando em casa, sempre tenso, estressado, e peguei no pé do vizinho meu, rapaz, 6 horas da manhã no domingo, você não tem nada para fazer, não? Na terceira vez, no terceiro domingo seguido, pegando no pé dele, ele disse, dá uma volta. E virou uma paixão. Hoje eu tenho bicicleta e tenho seguro. Eu digo que uma válvula de escape, eu gosto muito da crença, independente de qual seja ela, questão espiritual. Sou muito grato a Deus pela vida, pela minha vida e pela sua vida. Mas a questão do esporte, cara, é fundamental. Então hoje, assim, João, amador ainda, mas esse ano eu já pedalei 6 mil quilômetros. Mas assim, não deixe de fazer esporte. Marcelo, 360 graus. Eu sempre tive a curiosidade de perguntar, como que você descobriu que você tinha o talento ou o dom para ser um dentista? João, você sabe, e amigos que estão nos ouvindo, eu sempre gostei muito de estudar, muito, sempre. Sempre fui muito responsável desde novo. E eu entendi muito cedo, meu pai tem 5ª série, minha mãe 4ª série, primário, né? No caso da minha mãe. E assim, sempre estudei para tentar dar um futuro melhor para minha família. E o que acontece, João? A minha primeira opção foi medicina. E eu passei na primeira fase, em 98, não passei na segunda. E aquilo eu era aquele rapaz que andava na rua, isso é ruim. É muita pressão para um jovem de 17, 18 anos. A vizinhança abria a janela e dizia, esse vai ser aprovado, João. E aquilo chegou a um ponto que 2 meses antes eu sabia que o emocional não estava, sabe, eu conheci ele, o emocional não estava sintonizado. E aí, o mundo caiu, mas eu tive uma surpresa muito boa, eu falo que nem surpresa, meu pai está nos ouvindo aí, em Minas, em Uberaba. Eu prestei também odontologia. E eu passei em primeiro lugar, né? E o que acontece? Mas o meu mundo tinha caído, vou fazer cursinho. E meu pai disse para mim, muito sábio, ele disse assim, João, meu filho, você sempre falou em medicina, mas o meu sonho é que você fosse dentista. Naquele momento, talvez para não perder o filho, no sentido de dizer, ele vai não querer mais estudar e tal. Pai mesmo, e fui fazer odontologia, e eu acho que foi um dos grandes acertos, sou o primeiro dentista na família, e Deus direcionou que hoje sou casado com uma dentista, a Marlúcia, e pai da Tainara, que também é dentista. E então, hoje... esse convívio de você já conheceu a doutora Marlúcia, dentista? Bom, eu falo que tem algumas coisas que é muito restrito, mas eu vou abrir aqui para o mundo, né? Nós estamos no mundo, né? É verdade. Eu cheguei Nós compramos a Clínica Sorriso, em 2006, não era Sorriso ainda, a gente vem de Águas Lindas, que tem uma unidade da Clínica Sorriso lá, eu formei em 2003. E aí a Marlúcia era na época do Correio Brasiliense, ainda de você olhar no jornal, escrito. E a Marlúcia veio trabalhar conosco. João, eu estava noivo já, bem encaminhado. Aí eu olhei e falei, gente, essas coisas aqui eu tenho que fazer o certo. Cabeça no lugar, conversei com a família, com a minha família, coloquei no papel as coisas, no sentido. E assim, disse, olha, vou terminar aqui, esse que a minha mãe me ensinou, meu pai, e vou dar um tempo para me organizar. E nesse tempo que eu me organizei, criou uma afinidade com a Marlúcia, e hoje nós temos 15 anos de casado. Que bacana. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu sou muito grato a Deus pela esposa que ele me emprestou. Quando eu resolvi ser candidato a prefeito, e disse a ela assim, você candidato a prefeito, ela falou, agora você surtou mesmo. E assim, João, eu tô num momento da minha vida, cara, uma das coisas mais acertadas que eu fiz, cara, foi ter saído da minha zona de conforto total. Tava iniciando meu doutorado, eu sou de começar e terminar. Prova disso, meu filho nasceu às 19 horas, no dia 3 de agosto de 2015, e às 20 eu embarquei, passei uma semana fora, porque era a defesa do meu mestrado, e eu tinha aquilo. Hoje eu não faria isso, mas naquele momento muito centrado, muito correto. E aí não daria para tocar o doutorado e a pré-campanha e campanha. A verdade tem que ser dita, doer quem doer, né, João? E, Marcelo, a atividade de um dentista, né, odontólogo,
tem um pouco de psicologia também, né? Psiquiatria ou não também. Como é que é sentar numa cadeira daquela? Rapaz, você sabe que o mais interessante aqui, a gente estava falando fora do ar, às vezes tem alguns entrevistados que se não tiver a pauta, tem dificuldade, né, João? Dificuldade. E eu respeito cada um. Chega lá e fica à vontade para perguntar o que você quer. Então, vou contar mais um segredo aqui para nossa comunidade. Eu costumo brincar no meu consultório que eu, quando eu tô, chama mocho a cadeira do dentista. Quando eu tô ali, eu sou um leão. Como é o nome? Mocho. 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 Quando eu tô ali, eu sou um leão, mas quando eu tô na cadeira, eu sou um gatinho, João. Então, assim, eu confesso para você, casado com uma dentista, pai de uma dentista, que eu tenho medo. Só que hoje, João, eu tenho medo da anestesia, da agulha. Então, uma notícia que se me permite passar aqui em primeira mão. Nós aqui em Valparaíso, começamos tem uns 15 dias na Clínica Sorriso. Nós estamos trabalhando com óxido nitroso, sedação com óxido nitroso. Então, o cidadão que é tenso chega lá, é utilizado nele a medicação via oral, mas o óxido nitroso. João, o cara está ciente de tudo que está acontecendo, mas o medo vai embora. Marcelo, tá vindo a política aí, qual é? E aí, como está o Marcelo Sorriso? João, comunidade, eu amo o que eu faço, sabe? Eu não tenho essa necessidade de ser candidato. Não tenho mesmo. O que eu quero é uma cidade, João, jovem cidade, 26 anos, né? Liberta de amarras. E tudo que eu puder fazer, respeitando o próximo, para que nós possamos ter essa cidade liberta, assim farei. O conselho que eu deixo para os dentistas eu aprendi isso muito cedo. Uma Hilux dá um Aitero, que é o Scania. Mas um Aitero dá um tanto de Hilux se bem empregado. Então fica a dica. Fica a dica. E você falou de carro, vamos falar do preço do combustível? Rapaz, eu vou contar uma coisa para você hoje. Tá próximo de eu dar 10 reais pro caboclo, falar, coloca aí para mim 10 reais, ele fala, mas não vai dar 1 litro, né? Hoje, próximo à minha casa, chegou a casa de 7 reais, né, João? A cada 4 produtos no Brasil, que é consumido no mundo, sai da nossa terra. O petróleo não é diferente. Você começa um semestre, é autossuficiente. Você fecha o semestre seguinte, você está importando lá em cima. E você tem que controlar a balança comercial. Eu acho que tem um pouco de politicagem nisso. E mais uma vez, nós somos quem paga a conta no final, João. Então, assim, e detalhe, repara para você ver. Ele foi lá hoje, chegou na casa dos 7 reais. Daqui 15 dias, João, ele cai para 6,40. Aí a população, que é quem sempre paga a conta, fica entusiasmada. Quando é mais 15 dias, ele vai a 7,50. João, você lembra quando tinha os postos de gasolina, comunidade? Que você corria 2, 3 quilômetros a mais por 3 centavos? Hoje, meu irmão, tem um posto pro outro que está dando 70 centavos em litro de desconto. Cara, assim, é infreável. Nem sei se tem no português, no Aurélio, essa palavra. Mas é assim, vamos virar ciclista, né, cara? Porque a economia é maior, viu, João? Tem aquele jargão do Paulo Cintura, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Agora Marcelo, o que nos assusta é que está criando cada vez mais a dependência da arrecadação de impostos. Sim, né? E menos se preocupa com a produção para baratear. Vou te dar aqui um exemplo de número, estamos falando de economia. Lá nos Estados Unidos, não estamos comparando nosso país aos Estados Unidos, mas nós estamos numa globalização. Quanto mais se produz, sim, quanto mais eles dão a preferência, quanto mais se produzir, para o custo do produto ficar mais barato. No Brasil, quanto menos a produção, sim, mais acarreta em impostos e aumentos. Engraçado, essa conta não bate. Não, ela não fecha. E eu queria mais para os economistas de plantão ou para o chefe de família que está aí dizendo o seguinte. Eu faço uma pergunta para ti. Quando você gasta mais do que ganha, fecha a conta na sua casa? Não fecha, na minha também não. As pessoas confundem muito quando falam em PIB. PIB, João, não é riqueza, e sim criação dela. Então, se você não coloca a máquina para funcionar, João, o PIB não aumenta. Você falou dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você ser um empreendedor, o seu pai fala, pai, eu vou ser um empreendedor. Ele fala, meu filho, que legal. Por isso que nós somos a potência que somos. No Brasil, você fala, pai, é o seguinte, cara, eu vou ser empreendedor. Dá o testamento, vou te deserdar. Porque, cara, ser empreendedor nesse município aqui, vou te contar uma coisa. O cara tem que matar 2 leões por dia e deixar 2 amarrados. Gente, governantes, 16% do PIB vem da informalidade. Quem está na informalidade não está porque quer, não. Mas tem muita gente que está saindo da formalidade para ir para a informalidade. E aí perde auxílio-doença, perde aposentadoria, perde seguro-maternidade. Mas mesmo assim, na cabeça deles ainda compensa, porque ele tem dinheiro no bolso para pôr o sustento dentro de casa.
E hoje, com a tributação que está, João, e eu queria te contar uma particularidade. João, no nosso município especificamente, eu já falei isso para o nosso querido prefeito. João, pra você ter alvará aqui, meu irmão, ó. Hoje, João, para você conseguir um alvará de funcionamento, manda sua pergunta aí e fala assim, você está mentindo, mas tem um alvará aqui com demora 3, 4 anos, entendeu? E aí, mas as taxas têm que ser recolhidas. Tem que ser recolhido. Então nos ajude. Você concorda que caminho não é rota? Ué, tenha dúvida disso. Esse país nosso está assim. É. Né? Tudo se cria lá na Câmara de Deputados, Senado, aprova a lei, gastos. E o caminho? Desiste do caminho, vamos botar uma rota alternativa? Não, e eu vou dar mais um exemplo para você dentro da sua pergunta. Parece que tem muita gente que torce para dar errado, já reparou? Sim. Quanto mais pior tiver, melhor está. Mas o dele no final do mês está garantido. João, acredite, isso na nossa cidade já aconteceu. Eu já cheguei a perguntar aqui, cidades adjacentes, qual é a sua profissão? E o cara fala, eu sou vereador. Nós estamos no século XXI, João. Vai muito de encontro com o que você está falando. O cara não sabe fazer outra coisa, cara. Eu sou vereador, sem meu mandato, quem sou eu? Sabe? Então, eu acho, João, que o cara tinha que ter uma eleição, tô falando para vereador, Sim. como é para prefeito, com uma reeleição e acabou. Então vai muito de encontro com o que você está falando. Caminho não é rota. Sabe, parece que a gente tá meio nebuloso, você não acha? E não é de hoje isso. Você fala, e Marcelo, você tem uma visão, você teve a oportunidade de conhecer o Valparaíso um pouquinho mais de perto, em cima de um caminhão. Sim. Estava na nossa altura. Sim. Nossa, o município é feio pra caramba, hein? Não, o que eu quero dizer para você, João, é o seguinte, para todos os munícipes. Eu andei muito, João, no chão também, sabe? As pessoas hoje me perguntam assim, João, porque tem isso. Aqui no nosso município, infelizmente, isso tem mudado. Mas tem um cercadinho político, João. É aquele cara que ele aparece na época de eleição e diz, há 20 anos eu fui candidato, então ele tem todo o direito. E as pessoas me perguntavam, quem é você? O que você fez pelo município? Eu aprendi muito cedo, João, que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar aparecendo. E aqui nós temos a mania, e aí eu vou deixar aqui o primeiro cutucão, se me permite, a política do assistencialismo. Eu quero dizer para vocês sabem para quem eu estou falando, pôr cesta básica nas costas e entregar para a população, eu acho que a população está carente disso. Mas fazer com que tenha um incentivo, e nós demos exemplo aqui da informalidade, postos de emprego, para que a população possa comprar o seu próprio sustento, é melhor. Não está ficando feio vocês pôr nas redes sociais toda hora, com cesta básica pendurada no ombro. Eu tenho vergonha quando eu vejo isso. Não pelo consumidor final, tá? Porque são chefes de família que estão aceitando isso, porque esse é o sustento da família. E vocês ainda pedem para tirar foto. Vocês são muito cara de pau. Não sabe o que eu estou falando, sabe? Então o que acontece? Enquanto isso, mandei mensagem para vocês essa semana de mãe de autista, que está precisando fazer um eletrocefalograma, custa R$500, porque o filho está convulsionando, e vai no centro de reabilitação, tem um profissional lá que tem o meu respeito, mas nós só temos um, e o profissional fala, o primeiro ponto, eu preciso saber o que seu filho tem para me poder medicar. E o filho está convulsionando 2, 3 vezes por dia, você está entendendo? E quando vai até a Secretaria de Saúde para pedir autorização, o que vocês respondem é que tanto o município quanto o Estado não tem e não sabe quando terá. Vocês não acham que está tendo assim, está meio assim, desconexo, com a cesta básica no pescoço, no ombro e fazer uma foto, enquanto tem muitas famílias que estão tendo filho convulsionando dentro da sua casa? E mais, essas famílias têm psicólogo a cada 15 dias, lista de espera a cada de 6 meses, 1 ano, 2 anos. E fono vai ser aberto para janeiro. Vocês não acham que é mais decente, sabe, investir um pouco mais na saúde? E a primeira dica que eu vou dar para vocês, que eu sou especialista de saúde, mas vocês não acham que está na hora de pôr quem conhece de saúde na saúde, quem conhece de avião, quem conhece de barco? Agora vocês estão pondo quem conhece de avião na saúde, quem conhece de barco lá no tal. Eu dei exemplo na saúde, não estou fazendo menção a Valparaíso necessariamente não, porque eu sou especialista de saúde. Então, tá na hora, isso dói a gente, João, quando uma mãe pede isso, entendeu? Eu preciso fazer uma mamografia, que eu recebo isso todo dia, João. Querendo ou não, população, me tornei um homem público, as pessoas veem a imagem da gente e associam, isso é de cortar o coração. Vai fazer uma mamografia porque ele está com nódulo, João? Não, nós vamos abrir vaga para fevereiro. Fala que eu estou mentindo.
Sabe, vamos abrir vaga para janeiro. Mas quem está precisando, quem tem um nódulo, se for maligno, até janeiro, fevereiro já foi para o caixa prego. Então, assim, por favor, sabe, sejam mais coerentes. É isso que eu peço para vocês. Eu quero que o governo de vocês dê certo. Mas, pelo amor de Deus, tem coisas... Vocês acham que estão enganando a quem? E, Marcelo, uma coisa interessante, estive participando ontem, eles estão montando um pequeno fórum, estava lá presente o promotor de justiça aqui de Valparaíso de Goiás, o doutor Daniel Naif, se eu não me engano o nome dele, estava presente o Antônio Reis, que é o secretário de Trabalho, Econômico, Indústria e Comércio, né? E Turismo. Também, está atrelado agora. Tinha um representante lá da promoção social, eu esqueci o nome do jovem, e estava o Fred Gugel, da associação, presidente da Associação Comercial de Valparaíso. Então, o assunto, o que se tratava? Oportunidades, né? A pandemia está desacelerando um pouquinho, o país já está pensando em crescimento, apesar que eu não vi plano B, A, B, C, D, referente para acompanhar essa demanda agora. A pergunta vai o seguinte... Tá? Como se dá a oportunidade, Marcelo, para um jovem aprendiz dentro das empresas? Você não está vendo esse aparato. Eu dei até uma colocação. Está muito mais fácil ter uma isca, chamar para dar uma cesta básica, um cartãozinho para ir no supermercado, do que para estar oferecendo oportunidade para esses jovens. É por aí, Marcelo? Eu aprendi muito cedo, João, que conquistar, na minha concepção, é melhor do que ganhar. E assim como eu acho que tem muitas pessoas que querem ter essa oportunidade. E quando a gente tem um jovem aprendiz, o mercado dá oportunidade, porque é assim no mercado. Contrata-se com experiência. Como é que eu vou ter experiência se eu nunca trabalhei? Nas nossas empresas, eu falo que para a pessoa trabalhar com a gente, ela tem que ter boa vontade e comprometimento. E nós vamos estar ali para moldar aquela pessoa, para que a pessoa possa ser direcionada e ela trilhar o caminho dela. Então você falou da associação comercial, João. Eu queria, assim, eu acho que como associado da associação, eu tenho esse direito. Eu respeito todos que ali estão. Mas, João, nós temos hoje em Valparaíso, você que me passou, o crédito é seu, eu não tinha essa informação até chegar aqui. Nós temos 20 mil CNPJs em Valparaíso. E eu posso te afirmar, se eu estiver errado, meu amigo Fred Gugel que está aí, me corrija, dê direito à resposta. Eu não tenho nada contra ninguém. Tá? Mas assim, que nós não temos 50 pagantes hoje na associação. Aí eu te pergunto, em 20 mil CNPJ, uma cidade como a nossa, tá? Uma cidade como a nossa, que vive do setor terciário, tá? Só para lembrar, me permite? O que é o setor primário? Setor primário é agropecuária, é agricultura e pecuária. Nós temos aqui 1 metro de área rural, João? Não. Não. Nós temos um dos menores municípios do estado. Beleza? Setor secundário. São indústrias, nós temos um polo industrial aqui, nós temos um polo moveleiro, que é pioneiro e tal, mas assim, industrial, não. E minerais. Você já mandou enxada na sua casa e veio lá ouro, diamante, essas coisas? Então, essa estratificação de vegetal, mineral, nós também não temos aqui. E nós temos o setor terciário, que é comércio e serviços. Então, eu sempre falei isso para os amigos da associação, e agora... Já estou adiantando, as pessoas me perguntam, Marcelo, primeira vez que eu vou falar isso, pode ser, João? Pode ser, fica à vontade. Pessoal, vai chegar um momento que eu vou concorrer à presidência da Cival. Esse momento não está longe, não. Eu vou concorrer à presidência da Cival, tá? Porque eu acho que nós precisamos ter voz. E para a gente ter voz, a gente precisa ter associado. Para a gente ter associado, nós precisamos ter coisa concreta, estímulo. E para a gente ter voz, nós precisamos do quê? Nós temos 20 mil PJ, João, nós temos 1.500 pagantes. Cara, na tripartite, o que é a tripartite? É a esfera municipal, estadual e federal. Peraí, tá chegando uma associação com peso. Então vamos cobrar os direitos, porque eu acabei de dizer que Valparaíso vive do setor terciário, comércio e serviço. Se eu estiver enganado, me corrija. Então o que acontece? Agora, como é que nós vamos requisitar as coisas? E aí, olha, governo público, municipal, estadual e federal, nós precisamos ter um jovem aprendiz, nós precisamos ter um fomento, nós precisamos ter isso. Se nós não temos voz, essa é a verdade. Essa é a minha opinião, primeira pessoa de singular. Então, aí o jovem que não tem oportunidade, aqui tem um jovem, João, o que ele vai? Para a escola do mundo. E muitas das vezes ele vai e não volta. Porque lá ele aprende que trabalhar é detalhe, porque ele não vai dar oportunidade para ele, e lá ele aprende que estudar também não é o mais importante. E as coisas chegam fácil muitas das vezes. E nós pais, muitas das vezes, estamos perdendo nossos filhos para a criminalidade. Então,
precisamos sim dar oportunidade e começa pelo jovem aprendiz. E, Marcelo, essa indústria de assistencialismo que está se transformando nisso. Cara, Perdoe minha colocação, né? Está uma indústria do assistencialismo, né? A escola perdeu a sua patente, é um fato. sim, Hoje a escola, a grade dela se resumiu somente a repasses de conhecimento. sim, O professor virou o profissional mesmo. Eu vou lá, dou minha aula, vou para minha casa e está tudo certo. Mas a instituição escola está lá. Mobília, quadro de esporte. Essa falta de entrosamento, ou essa mão que perderam na caminhada, a gente não está falando aqui nem de pandemia, não. A gente está falando historicamente. Se vamos voltar um pouquinho na máquina do tempo, as escolas a nível de segundo grau, né? O aluno saía de lá já com a vocação profissional. Ou era professor, ou era contabilidade, porque contabilidade você saía da escola já com curso de contabilidade. Hoje contabilidade foi para faculdade, sim. né? Já virou uma esfera maior. Sim. Perderam a mão, não, Marcelo? E muito. Não, os valores estão totalmente invertidos. Hoje, nós pais somos culpados disso também, João, antes de chegar no setor governamental. Hoje nós mandamos os nossos filhos para a escola para serem o quê? Educação é em casa, alfabetização é na escola. Parece que na nossa correria do dia a dia, parece que nós estamos mandando os filhos para a escola muitas das vezes para dizer, não, lá eles já aproveitam, alfabetizam e educam, porque eu não tenho tempo. Então, é muito fácil eu falar do outro, então eu vou começar falando de mim. Mas, se me permite, eu queria que tenha meu respeito, tá? A secretária de Educação aqui do município, vou dizer, trabalha. Ela é como Marcelo Sorriso, ela fala o que ela acredita. Mas eu quero fazer uma pergunta para a senhora, que vai chegar até a senhora. Tem muita gente do governo que está assistindo, porque quando o Marcelo vem, eles sabem que eu vou falar o que penso e o que acredito. Tivemos a divulgação, secretário, que o Estado de Goiás ficou primeiro no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Secretária, a pergunta que eu te faço, a senhora como educadora, eu como professor que estou também, mas eu dou aula na pós-graduação. Eu não acredito em Papai Noel. A senhora acredita? Sabemos o que está por trás disso, de arrecadação, nós conhecemos um pouquinho o que é isso. A pergunta que eu deixo para a senhora é, a senhora acha de verdade, como cidadã, como pagadora de impostos, que o nosso IDEB no estado de Goiás, que nós ficamos em primeiro lugar? A senhora acredita que o que está no papel do IDEB e é postado aí nas redes sociais é a verdade que está acontecendo nas nossas casas em termos de formação na educação básica dos nossos filhos? Eu acredito, secretária, que assim como a senhora, assim como eu, a senhora não acredita em Papai Noel. Com relação ao seu trabalho, eu admiro o seu trabalho, mas tem algumas coisas que eu vejo, que divulgando às vezes, que eu falo, cara, de novo, é a política do assistencialismo. Viu? Porque as pessoas precisam entender que assistencialismo e a questão de assistência social são coisas totalmente diferentes. A assistência social, ela valoriza a vida, ela valoriza os direitos. O assistencialismo é o quê? É você fomentar com migalhas para esconder a triste realidade. São coisas totalmente diferentes. E de novo, João, eu vou culpar muitas das vezes a mim e a você que está aí do outro lado, que vende o seu voto, troca em troco de um saco de cimento. Você não tem direito de pedir nada. Tenho sim, eu sou contribuinte. Na minha opinião, você não tem direito de pedir nada. Você vendeu o seu voto e você tem que arcar com a sua responsabilidade. Então, assim, que tenhamos mais esclarecimento, sabe? Que tenhamos, que na hora de escolher, está chegando aí a hora de escolher novamente, que você não deixe se levar pelo saco de cimento, pela cesta básica, por mais que você precise, sabe? Nós temos um Criador que é maior do que isso, sabe? E que você saiba escolher, e se você escolher, escolha com certeza, acredite nisso, mas não venda, não troque seu voto. E aí tem uma frase aqui, João, que eu achei muito interessante, que eu gostaria de fechar com essa frase, voltando a palavra para você. Se todo mundo é obrigado a votar, os políticos eleitos deveriam também ser obrigados a cumprir as promessas que fazem na eleição. Boa ou não? Boa, legal, hein? Mas se eu sou obrigado a ir lá votar, todos os políticos tinham que ser obrigados a cumprir o que eles prometeram. Caso contrário, pega o seu boné e vaza.
É um fato. É por aí, João. E, Marcelo, a gente vai tocar numa ferida bacana, o PAC. Você já ouviu falar o PAC aqui de volta? O PAC do Anhanguera. Deixa eu te falar. Nasceu muito esse bebezão, esse bebezinho. Foi gerado lá no governo da professora Lucimar. Programa de aceleração, aceleramento de crescimento. De crescimento. Mas tá nada acelerado, deve estar com o freio de mão puxado. 120 milhões, 140 milhões. 120, 116. Era milhões aí pra caramba. Por que não sai do papel para Valparaíso? E vou te dar uma notícia que é muito assim. Até o Adão Ribeiro, que é um conhecedor muito disso, mas assim, me permita, o PAC, na verdade, o Anhanguera A, B e C, na minha concepção, jamais poderia ter sido liberado da maneira com que foi. Porque eu acho que uma casa começa pela fundação. E ali tem muitas pessoas que tinham um sonho de ter sua casa própria. E o financiamento da Caixa, 30 anos, 25 anos, 35 anos. Então o que acontece? Ali não pode chover, não pode trovejar, não pode fazer nada. E aí o que acontece? Foram lá no governo Lucimar, depois no governo da deputada e agora no governo do Pablo, e assinaram o cheque, né? Na época tiraram foto com cheque. Só que esqueceram de dizer para a comunidade que para dar certo tem que ter uma contrapartida. Já diz o ditado, todo bônus tem um ônus. E aí o que acontece? A contrapartida é uma estação de tratamento de esgoto, Santa Maria, tá? Que é a ET, que seria construído pela Saneago na divisa entre Novo Gama e Valparaíso. E isso é algumas dezenas de milhões da contrapartida, mas ainda o saldo seria positivo. E agora, João, recentemente, a Saneago foi lá e rescindiu o contrato. Então, o que acontece? Sem a contrapartida, irmão, você morador do Anhanguera, se tiver aí, os governantes que estão ligados aí, tiver uma mudança, nos participa aqui. Sabe, fala, Marcelo tinha uma informação, mas mudou de 2 horas da tarde para cá. Não vai sair, meu irmão. Você sabe aquele cheque de 116 milhões? Ele foi prescrito. Porque se a Saneago não vai fazer a ET, o cheque 116 não vai ser contabilizado. E aí eu te pergunto, e o pessoal do Anhanguera A, B e C? O que vai acontecer com eles? Tem que orar. Porque quando chover ali, Tupinambás não aguenta não, irmão. E mais uma, que você falou da nossa cidade lá. Você quer conhecer Valparaíso? Vai no Pacaembuzinho. E lá só vão políticos na época de eleição. Então nós precisamos mudar essa história. Quando eu falo nós, senhores governantes, vamos fazer com que ali aconteça. Tem tanta gente ali que precisa de Deus, que precisa de apoio do governo público e que precisa de postos de serviço. Quer conhecer Valparaíso? Vai até o Pacaembuzinho. Não pode tratar o setor de chácara Anhanguera como ecoturismo, né? Mas na sua opinião, né? Vocês me permitem aqui, vamos fazer um bate-bola aqui, João. O que você acha do que eu estou te falando? Se a ET rescindiu, a Saneago rescindiu o contrato, o cheque não chega, eu te pergunto, a arrecadação do nosso município, o nosso governante local, ele tem condição de tocar uma obra do PAC? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem, seja ele ou outro. Seja ele ou outro. Não tem. Mas e a promessa que foi feita em 3 governos? 3 ou 4, né? Que reelegeu agora. Se não tem a coragem de ir lá e falar para eles assim, ó, gente, foi um mal entendido aqui, eu queria pedir licença, vou pegar meu boné e ir embora. O que vocês têm a dizer? Mas eu sei, na época de eleição as promessas voltam de novo. É a verdadeira política populista. Agora o que me assusta, governos passados, né, que foram benevolentes com uma das maiores construtoras do estado do Goiás, a GOS, né, que vamos construir, lógico, eles como empresário pensaram como tio Patinhas, né? De repente tem um cofre grande, eles mergulham no dinheiro e tá tudo certo. Agora, cadê a responsabilidade da GOS? Ficou fora totalmente. Pai, João, pedrificou o terreno. Eu vou responder uma coisa para você. Qual que é o maior objetivo para você, não, para todos vocês? Você estava falando, eu até baixei a cabeça para pensar aqui. Qual que é o maior objetivo de uma empresa privada? Lucro. Lucro. Já teve? Teve. PT, saudações. Te respondi? Simples assim. As nascentes, matando os mananciais. PT, saudações. Acabou, né? PT, saudações. Alguém que está muito bem já disse PT, saudações. Agora, a minha preocupação é com você que está no Anhanguera. Sabe? E então, assim, primeira coisa que nós temos que fazer, gente, se você me perguntar qual é a fórmula secreta, eu não sei te dizer hoje. Mas eu tenho falado alguma coisa, João,
e se me permite, eu vou falar aqui de novo. Aqui nunca falei, mas eu tenho falado em particular, vou falar para você. Essa é a minha opinião, gente, primeira pessoa do singular. Aqui nós temos, desde quando a emancipação, 2 grupos políticos. Um que perdura até hoje, com as suas ramificações, e o outro que já esteve no governo. Meu respeito a todos eles. E agora, nós temos um grupo que se rachou e virou 2 grupos. Em 2022, isso é forte que eu vou falar, mas é a minha opinião. A gente continuar de um lado ou de outro, a gente eleger deputado estadual ou federal, vai continuar sendo o cachorro correndo atrás do rabo. Entendeu? Vem a mim, ao vosso reino, se der certo um dia. Eu, como cidadão, tenho o direito de falar isso? Estou dando a minha opinião na primeira pessoa do singular. Então é muito triste dizer a você que o Marcelo Sorriso, dos que estão aí dessa ramificação, dizer para você que eu vou fazer tudo que for possível com respeito ao próximo, mas que, infelizmente, no ano de 2022, a gente possa dar um passo de lado, que é não ter um representante desses grupos, para que a gente possa dar 2 amanhã. Então, a gente sabe, para você que quer ser candidato a deputado estadual, fica a dica do Marcelo Sorriso, que foi candidato, e não teve uma votação expressiva, porque a gente sabe como é a máquina, mas que todos os votos que teve, 1000 votos próximo disso, foram com muito respeito e são lideranças que isso vai perdurar por muito tempo, que acreditam no nosso trabalho. Menos de 20 mil votos para candidato a deputado estadual, não saia de casa. E é aquele negócio, João, a vaidade é tão grande que nós vamos ter pelo menos 5 candidatos aqui. Eles vão se matar e não vão fazer ninguém. E saiba que não é isso que eu gostaria para a população. Mas vou estar de camarote aplaudindo, porque é a oportunidade que a gente vai ter de libertar o nosso município. Essa é a minha opinião pessoal. Agora, se nesse caminho surgir alguém que seja... que pense um pouquinho fora da caixinha, aí terá sim o meu apoio. Por que não? Talvez até eu, né, João? Quem sabe? Marcelo, toda vez que vai chover aqui, a gente põe culpa em São Pedro, né? São Pedro é o pai lá da trombeta para chover. Mas vamos pegar, você colocou aí a ET. Esse terreno, ele é íngreme. Sim. Santa Maria para cá. Sim. Tá? Então, também já não foi feito o dever de casa em algum lugar. Ótimo. Sim. Mas aqui também não foi feito um grande dever de casa. Sim. Tá? Essas soluções paliativas, a gente já está cansado dessa brincadeira. Faz o asfalto, a chuva derrete o asfalto. Tá? Como você falou, eu sei que o município sozinho não tem um aporte financeiro para resolver esse problema. Ou então, pelo menos, criar coisas paliativas. Uhum. Você tocou num assunto muito importante. Cadê nosso representante como deputado? Então, João, de novo, gente, essa é a minha opinião pessoal. Cara, eu não tenho nada contra nenhum de vocês. Eu torço para que dê certo. Mas, assim, essa é a minha opinião como eleitor, como cidadão, como pagador de impostos. Para mim, vocês fazem uma política populista quando interessa a vocês, assistencialista na grande maioria, e uma política, essa é a minha opinião, do pão e circo. Beleza. Uma vez eu escutei de um mandatário aqui, que tem projeção, que tem perspectiva de ser prefeito um dia no Valparaíso, ele disse assim, o que dá voto nessa cidade é tapar buraco, limpar quintal e recolher o lixo. Você sabe quem eu estou falando. Isso mostra que se depender de mim, você nunca será prefeito. Porque você olha só para o seu umbigo. Aqui ele sabe quem eu estou falando. Então, o que acontece? Você percebe, João, que eles mais se batem, se pegam. Eles estão muito mais preocupados, João, com eles do que propriamente com a população. São gladiadores, sabe? Então, a sua casa, quando você construiu ela, ou comprou, quem construiu começou pelo telhado? Jamais. Eu aprendi com o Adão Ribeiro, temos muita divergência, mas nessa área ninguém conhece mais do que o Adão aqui. Todo mundo coloca a culpa em Santa Maria, de redução da tubulação, mas tem muito disso que atravessa ali para o shopping, ali, naquela cratera que nós temos, que vem muito de São Bernardo, que vem muito do Cruzeiro do Sul. Então, assim, não é só o DF que tem essa culpa, não, João. Então, o que eu vejo quando fizer uma política que seja pensando no todo, quem está lá na ponta, que é o menos favorecido, que seja uma política que deixe legado, cara, eu acho que aí sim nós teremos. Mas não é bem assim. Hoje é mais ou menos assim, João. Eu não sei qual vai ser minha projeção futura, então vou ser presidente da Associação dos Municípios, porque isso pode me dar projeção. Ou será que seria sua salvação política? Que não tem bobo, né, cara? Sabe, volto a dizer para você, cara. Vou dizer de novo.
Eu torço demais para que o seu governo dê certo, porque eu moro aqui, eu invisto aqui. Demais, cara. Eu não tenho rixa política, não tenho necessidade de ir às urnas de novo. Mas eu vou falar com todo o respeito que eu tenho para você. Você tem muita transpiração e pouca inspiração. Vamos sentar uma hora, só nós dois, para falar de política. Sabe por que você não faz isso? Você vai escutar o que você não quer. E escutando o que você não quer, que é a verdade, isso incomoda vocês. Então, na boa, quero te ajudar. Não tem interesse em emprego, nunca te indiquei ninguém. Agora, a ajuda de quem quer mudança, para vocês não interessa. Então, assim, põe a mão na consciência. Pode dizer o que quiser de você. E eu compro briga por você. Menos que você não é trabalhador. Mas você está querendo enganar quem? Você sabe de quem eu estou falando. E a gente girando pelo município, essa última campanha, que nós nos encontramos na rua, eu trabalhando para outro candidato, o que me surpreendeu dentro do município de Valparaíso de Goiás é saber que tem locais que parece que está com aquela mina de ouro que nunca foi mexida ou ainda explorada, a palavra mais certa é esta, não mudou nada. Parece que a ação pública municipal não chegou lá. Continua do mesmo jeito. Olha, já passou outros governos, né? A gente está fazendo fileira de prefeito aqui já. Não podemos dizer que somos tão crianças, politicamente. Sim. Tá? Então, politicamente. Um município que, de uma hora para outra, a verdade é essa, o Valparaíso ele é uma vertente assim, de nascente rápida de oportunidade. Os comércios de Brasília descobriram saídas extraordinárias, que é a BR-040. Sim. Isso é uma fábula de fazer grana. Sim, sim. Tá? Principalmente no sentido crescente. Brasília e Lusiânia. Sim. Né? Lojas de renome nacional está se estabelecendo no nosso município. Um município que já vai para 6 atacadistas. Né? Olha a explosão deste consumo, Marcelo. Tá? E ainda continua esse amadorismo. É uma forma que eu estou te falando. Eu acompanho bem a política. Nunca usufruí de cargo político dentro de Valparaíso, de nenhum deles. A gente está dando uma opinião de quem, em loco, sabe um pouquinho da história desse município. Mas ainda há um amadorismo muito grande administrativo para gerenciar esse grande bolo que chegou aqui. Está quase 500 milhões de reais anual. O orçamento do nosso município é dinheiro pra caramba, gente. 2 bi, né? 2 bi. É dinheiro pra caramba. A gente tá falando aqui de conjunturas. E como eu e o Marcelo, aqui o assunto aqui está sendo esporádico. Está sendo a levantar, conforme o vento vai trazendo. Sem faltar respeito com ninguém. Sem faltar respeito com ninguém. Mas é fato. Ninguém está falando aqui da maneira de mudar, maneira arquitetônica da cidade. Mas a cidade nossa, eu vou pegar as palavras de um prefeito hoje, creio que ele é deputado, senador federal, Gomide, Sim. Quando teve aqui na época da campanha da Lucimar, que ele estava na rua, ele veio aqui prestigiar a Lucimar, e eu estava fazendo a locução, ele falou, locutor, que cidade feia e suja. Né? Palavra dele que veio lá de Anápolis, tudo bom, ninguém está comparando Anápolis com Valparaíso. Sim. Mas Valparaíso hoje é a 6ª economia do município. Mas tudo tem um início, né? Tem um início. Tudo tem um início. Eu acho que nós temos muito para avançar. Então, assim, nós precisamos, o tempo passa muito rápido, João, e eu não posso me furtar, se você me der essa oportunidade de 5 minutos, para me falar, eu preciso falar aqui hoje de auxílio e inclusão. Sim. Mas antes disso, eu queria só fechar a sua fala e dizer, tudo tem um início. Abre essa caixa, coloque profissionais que sejam competentes, que não tenham viés político, ideológico, que façam o trabalho e que deixem o legado. Eu acho que vocês, dessa forma, serão lembrados pela eternidade. Porque do jeito que estão aí, vocês serão esquecidos logo, logo. Essa é a minha opinião. João, primeiramente, agora eu estou falando como coordenador do MOAB, que é o Movimento Orgulho Autista Brasil. Aconteceu agora, João, a nossa Blitz do Autismo 2021, como eu fiz a primeira vez, foi em agosto, tá? E o que é a Blitz do Autismo? O nosso intuito é tirar os autistas, crianças, adolescentes, adultos de dentro de casa. E nada melhor, como nós falamos, com atividade física. Então nós homenageamos os nossos campeões, verdadeiros campeões, com as medalhas da Blitz do Autismo. Meu abraço ao presidente Fernando Cota pela confiança. E eu trouxe aqui 2 medalhas para você, João, que está entregue para você, que maravilha, para que você possa arquivar aí no seu... Já ganhou uma, né? Já ganhou uma, agora está ganhando 2. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer.
Segundo, João, tá circulando muito aí, as pessoas têm me perguntado, Marcelo, fala um pouquinho para mim da Lei 14.176, que é a Lei do Auxílio Inclusão. Eu vou tentar ser bem objetivo aqui. O que é isso? Tem muitas mães, João, que estão se anulando. Esse auxílio inclusão, gente, entenda, ele é só válido para quem tem o BPC, que é o benefício de prestação continuada. E para ter o BPC, são a partir dos 65 anos, lembrando, para ser idoso no Brasil a partir dos 60, mas para o BPC, 65, e para deficientes, qualquer tipo de deficiência, isso é direito. Então você precisa fazer um cadastro único no CRAS mais próximo da sua casa, comprovar a renda. Até dezembro era per capita 1/4 do salário mínimo, 25% do salário mínimo, a partir de janeiro vai ser meio salário mínimo. Isso facilita demais, João, porque as mães estavam se anulando porque ia trabalhar, ganhava um pouquinho, aumentava a renda, o filho perdia o BPC. Só que o BPC, ele não tem 13º e ele não é transferível. Então, muitas das vezes a mãe se anulava, o pai se anulava, o filho partia, ou o filho, assim, muitas vezes perdia a vida e tal, e aquela mãe na melhor idade, ela ficava assim, uma aposentadoria. Então agora, a partir de 1º de outubro, tem o auxílio inclusão. O que é isso? Até 2 salários mínimos, nós estamos abrindo o mercado. Autista que tem autonomia, deficientes, qualquer área, o que vai fazer? Trabalhos na iniciativa privada, até 2 salários mínimos, o que o governo fez? Ele, 2 salários mínimos, e aí para quem já tem o BPC, o auxílio inclusão é 50% do BPC. Então o cara vai ganhar os 2 salários mínimos, ele vai poder trabalhar, ele vai se sentir melhor, ele vai ajudar no crescimento, ele vai ajudar na inclusão, girar a economia, e ainda ele vai ter 50% do que ele recebia do BPC, aumentando a renda. E mais, João, se amanhã ele for mandado embora, comprovando a renda, tudo certinho, ele volta a ter o benefício de prestação continuada. Maravilha. Que muitas das vezes as pessoas não faziam isso justamente porque tinha medo de perder o BPC. Então as pessoas se anulavam, João. E é tudo que nós não queremos. Então essa é a informação que eu queria dizer. Procure lá o Pedro, o secretário Zé Antônio, um CRAS mais próximo de você. Governante, vamos incentivar mais isso para que a gente possa ter, sabe, mais pessoas tendo auxílio ao benefício de prestação continuada, que é de suma importância. João, eu acho que era isso o mais importante que eu queria dizer. Do MEI, do microempreendedor individual também já falei. Eu tenho um sonho que é tirar as pessoas que estão na informalidade e fazer com que elas tenham uma melhor idade, uma velhice, como permitir, tendo direito à prestação, à assistência através de uma aposentadoria. E isso, hoje, um microempreendedor individual, João, não paga o quê? 50, 60 reais para que possa para o INSS, que é um tipo de tributação federal, para que ele possa aposentar. João, são essas minhas considerações. Eu acho que a gente teria papo aqui para muito mais tempo, mas muito obrigado. E assim, obrigado a todos vocês pela oportunidade. Qual o seu time? Você torce para qual time? João, mas hoje você tem me feito umas perguntas muito bacanas, porque eu vou ter que falar que sou São Paulino. Por que eu vou ter que falar que sou São Paulino? Porque assim, eu sou da época do Tele Santana, meu irmão. Que era o Flamengo de hoje, o Palmeiras. E de um tempo para cá, meu irmão, eu acho que tá parecido com alguns governos que eu tenho visto, né? O cara sai pela porta do fundo hoje, entra pela janela amanhã, entra pela porta da frente. Então, assim, eu sou São Paulino, orgulho pela década de 2000, início de 2000, 90, 2000, 90 principalmente, mas hoje tá difícil torcer pro São Paulo, João. Vou te dar uma cutucada. Por que chama o pessoal de bambinos? João, deixa eu... João, eu vou esquecer que eu tô na frente das câmeras para o mundo, mas eu brinco assim entre os amigos aqui, eu espero estar entre amigos. Eu sempre que me perguntam isso, eu falo, rapaz, se eu estiver dando alguma coisa, eu tô dando o que é meu. Mas é isso, João, eu acho que, igual eu fiz o meu mestrado em Campinas, e eu sempre dizia, as pessoas falavam, você escolheu Campinas por quê? Eu falei, porque lá para mim, no que eu queria, era referência no Brasil. Mas aí eu já respondo. Mas eu sempre levava água daqui. Porque tem essa questão de Campinas, tomou a água de Campinas, sim. Que é tudo uma bobagem, né? Algumas coisas que se perduram por aí. Tem umas piadas de mau gosto. Não, mas é sempre bom e a gente tem que saber lidar com isso. Então, esse bambino, enquanto São Paulino, eu vou carregar para a vida toda. E, João, eu queria deixar mais uma mensagem aqui. 85% dos autistas, essa é a minha fala final, prometo, agradecendo já vocês, mas para vocês pensarem, governantes e empreendedores. 85% dos autistas brasileiros não têm emprego, mesmo tendo autonomia e capacidade.
Será que o problema está em nós, autistas, pais de autistas, ou no comércio, nos empreendedores? Por que não? E eu preciso começar isso pela minha empresa. E assim nós temos feito. Muito obrigado, João. E acompanhando aqui o Marcelo, olha, caminho não é rota. Gostei. Posso dar o crédito? Eu vou dar o crédito depois, mas caminho não é rota. Caminho não é rota. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, boa noite. Strong.